É de praxe que as pessoas comentem entre si sobre certos assuntos, certas doenças, certos quadros clínicos que as afetam. E algumas vezes, esses quadros clínicos estão envolvidos com doenças vasculares, cardiovasculares. Hoje, eu quero trazer nesse vídeo sobre o aneurisma. Então, se esse assunto te interessa, aguarda a vinheta, fica comigo nesse vídeo, que é sobre isso que nós vamos falar hoje. Oi, gente, bem-vindos novamente ao meu canal. Eu sou a Vivi e estou muito feliz de poder trazer mais esse vídeo aqui para vocês, mais esse vídeo aqui para o canal. É sempre muito bom poder abordar diferentes assuntos sobre a área da saúde aqui com vocês. E hoje, então, eu quero trazer nesse vídeo algumas informações sobre o aneurisma, que é um quadro clínico, uma patologia que afeta muitas pessoas, pode afetar muitas pessoas também. E algumas pessoas normalmente descobrem quando esse quadro de aneurisma já está mais agravado, porque também ele começa a desenvolver sintomas. Então vamos entender um pouquinho o que é o aneurisma, alguns sinais e sintomas, causas e como preveni-lo. Antes de mais nada, eu quero pedir que, se você ainda não é inscrito no canal, faça favor de se inscrever e deixa a sua curtida, o seu like é muito importante aqui para esse vídeo. Bom, vai estar aparecendo aqui para vocês a imagem, diversas imagens de aneurisma. Então, como vocês podem ver, o aneurisma ele é a dilatação de uma artéria. Ele forma uma bolsa em alguma região dessa artéria. E dependendo dessa região, da região acometida, ele vai receber a denominação. Então, se nós tivermos uma dilatação de uma artéria no cérebro, será um aneurisma cerebral. Se nós tivermos uma dilatação da aorta, nós teremos um aneurisma aórtico. Então, ela nada mais é do que essa dilatação, essa bolsa que é formada em alguma região da artéria. Muito bem, e como que ele se forma? Essa bolsa, essa dilatação, ela vai ocorrer na região que tiver um enfraquecimento da parede dessa artéria e também o afinamento dessa parede. Então, aqui na imagem do lado, está aparecendo para vocês como é normalmente a espessura de uma artéria. Vocês podem notar que ela tem várias camadas e essas camadas é o que faz com que ela seja mais resistente, né? Lembrem que as artérias, elas recebem o sangue com uma pressão maior do que a pressão do sangue que está nas veias, que está passando pelas veias. Então, elas devem sim ter uma parede mais espessa, mais grossa e mais resistente, porque senão qualquer alteração na pressão ocasionaria o rompimento de alguma artéria, né? E rompimentos de artérias, normalmente, né, dependendo do calibre dessa artéria, pode ser fatal. Então, elas precisam, para a nossa sobrevivência, ter essa característica nas suas paredes. Porém, em determinadas situações que nós veremos a seguir, elas podem se afinar, pode ter o afinamento dessa parede, dessa artéria, consequentemente o enfraquecimento dessa região, fazendo com que ocorra essa dilatação, né, ocorra a formação dessa bolsa, que é mais propensa a se romper. Por isso que o aneurisma ele é preocupante, porque ele pode se romper, né? Nessa região ele pode se romper. Mas esse problema ele pode ser herdado, pode nascer com uma má formação na parede de alguma artéria, que já deixa elas mais fina, né? Mais propensa então a desenvolver um aneurisma, assim como normalmente, né, ela está relacionada com fatores adquiridos, né, com fatores que nós vamos entrando em contato e desenvolvendo durante a nossa vida. Então, que fatores de risco são esses? Hipertensão, né, uma pressão arterial elevada que não está sendo controlada, que não está sendo tratada. Tabagismo, né, pessoas que fazem uso de cigarro, né, de fumo, elas sim podem ocasionar esses aneurismas, principalmente pelas substâncias tóxicas que elas estão entrando em contato a todo momento quando elas fazem o uso do cigarro. A arteriosclerose, então as placas de ateroma também geram esse enfraquecimento das paredes das artérias. Obesidade, né? Pessoas obesas elas têm maior propensão para desenvolver um aneurisma. Traumas, dependendo a forma que ocorrem, pode lesionar a parede dessa artéria, fazendo sim ela ter
um afinamento, um enfraquecimento nessa região, gerando aí aquela bolsinha que é denominada como aneurisma. Hipercolesterolemia também está envolvido com esse enfraquecimento das artérias, né? Hipercolesterolemia é a mesma coisa que um colesterol elevado, mas não é porque você tem um colesterol um pouco acima do normal que isso vai fazer com que você tenha um aneurisma. Não é isso. Existem pessoas que estão dentro desses quadros, desses fatores de risco que eu acabei de citar e não vão desenvolver aneurisma. As pessoas, os pacientes que entram em contato com esses fatores, eles acabam tendo uma propensão maior a desenvolver um aneurisma, né? Ocorre uma propensão a enfraquecer as paredes das artérias, ocorre uma propensão a afinar essas paredes e sim a desenvolver o aneurisma. Não quer dizer que todo mundo vai desenvolver aneurisma, tá? Não entendam de forma errada. Muito bem, agora tendo falado dos fatores de risco, vamos falar dos sintomas. Normalmente os aneurismas pequenos, eles são assintomáticos. Quando eles estão no início, né, do seu desenvolvimento, também eles podem ser assintomáticos. Os sintomas, eles vão variar, eles vão depender do local, da região que esse aneurisma vai se encontrar, do tamanho desse aneurisma e também se ele se rompeu ou não, né? Se ele vai se romper ou não. Existem artérias menores que é possível conter esse sangramento de uma forma mais rápida e existem as artérias maiores que se romperem, infelizmente não dá tempo, porque é muito sangue que extravasa por minuto. Então também a gravidade do aneurisma vai variar do tamanho e principalmente da região onde ele se encontra. Mas os sintomas mais comuns, tá? Vou falar de uma forma geral: dores de cabeça agudas, extremamente fortes, náuseas e vômito, perda da consciência, dor forte na região e frequência cardíaca elevada, juntamente com a queda na pressão arterial, estão associadas quando esse aneurisma se rompe. Repito, esses sintomas não querem dizer que você está com um aneurisma. Se vocês pararem para pensar, prestarem atenção, esses sintomas estão envolvidos com outros quadros clínicos, mais simples muitas vezes. Então não é porque você sentiu uma dor de cabeça que é um aneurisma. Não é porque você está com a pressão arterial desregulada que é um aneurisma, né? Mas esses são os sintomas que normalmente ocorrem para pacientes que estão com um aneurisma no organismo. Os aneurismas, eles têm tratamento e quanto antes tratado, melhor a forma de controle, melhorando também o prognóstico do paciente. Então tudo também depende de como a pessoa, o paciente vai descobrir que tem, né, vai ter esse diagnóstico, porque por muitas vezes serem assintomáticos, o paciente vai descobrir em um exame de rotina, e precisa aqui de exames de imagem para o diagnóstico ser feito. Então, tudo também vai depender do momento em que esse diagnóstico é feito. E nós temos como prevenir. Nós temos como prevenir o aparecimento, o surgimento de aneurismas. Controlar a pressão arterial, né? Então, pacientes hipertensos, façam o seu tratamento de forma correta, busquem, né, se tratar. Controlar a glicemia, o colesterol, os triglicerídeos, isso também é importante. Ter uma alimentação saudável e ter uma vida ativa, então não ser sedentário, são pontos muito importantes. Buscar não fumar e não consumir bebidas alcoólicas em excesso. Se sabe que o hábito de fumar, o tabagismo e o alcoolismo, eles estão envolvidos com a maior probabilidade de desenvolver esse quadro clínico. Porque eles também ajudam a enfraquecer as paredes das artérias. Então, no fim, é buscar ter uma vida saudável. Essa é a chave para conseguir se manter o mais longe possível das doenças. E claro, como eu falei aqui, que pode ser genético, se você tiver casos de aneurisma na família, é bom sempre fazer aquele check-up, no mínimo anual, para verificar como anda a sua saúde, né? Algumas vezes sim, pode ter esse envolvimento genético. Na maioria dos casos é causado pelos nossos hábitos durante a vida, né? Ele é um quadro clínico adquirido, mas nós devemos sim estar atentos aos sinais e sintomas e
visitar o médico sempre que necessário. Então eu espero que vocês tenham gostado desse assunto, tenha sido explicado de uma forma mais clara. Qualquer dúvida eu fico à disposição. Não esquece de deixar o seu like, a sua curtida é muito importante. Fiquem bem e até a próxima!